Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o 13. É tão interessante esse texto, irmão Rafael. Sabe o texto que você pregou de manhã? Era o texto que eu ia pregar hoje. E Deus não me conduziu para outro lugar, né? Mas Deus é maravilhoso, como Ele administra e coordena todas as coisas em nossas vidas. Tá? Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Sobre a parábola das 10 virgens. Eu achei muito interessante essa mensagem. É uma mensagem exortativa, que nos traz esperança para nos encorajar diante do mundo qual nós vivemos hoje, diante da vida que nós levamos como o nosso cristianismo. Acompanhe comigo, mesmo assentado em seus lugares, com reverência, leremos do versículo 1. Diz o seguinte: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para o encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Amém? Senhor Deus, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, por tudo que nós já recebemos aqui nessa noite, ó Pai, pelos louvores, pelas leituras, pela comunhão que o Senhor proporciona em meio ao Teu povo, Senhor nosso Deus. Obrigado pela Tua presença com cada um de nós, obrigado pela Tua palavra, pela salvação em Cristo Jesus, pela presença do Espírito Santo em cada um de nós, ó Deus. A minha oração é que possamos, ó Pai, receber do Senhor a orientação, a instrução, para que assim possamos viver de acordo com a Tua vontade, para que assim possamos estar preparados para nos encontrarmos com o Rei, ó Deus, e que assim, ó Deus, possamos estar desfrutando da glória eterna ao lado do Senhor Jesus para todo sempre, ó Deus. Que o Senhor possa e tenha a liberdade de falar aos nossos corações, nos exortar, chamar a atenção para nós atentarmos para o nosso cristianismo, para a nossa vida em si, para a nossa espiritualidade, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a lapidar as arestas, ó Pai, a conduzir o nosso caminhar, ó Deus, a limpar a nossa mente e o nosso coração, para que assim possamos, ó Pai, em todo o tempo, em todo o dia, viver, ó Pai, na Tua presença e aguardando com convicção a volta do Senhor, que é iminente, ó Pai. Fica com cada um de nós, abençoa a Tua igreja, em o nome santo de Jesus, assim nós oramos, amém. Algum irmão pode desligar para mim aqui só o ventilador, por favor? Por favor, só para não ter, tá folheando sempre com frequência aqui a Bíblia. Pois bem, meus irmãos, a mensagem que o Senhor nos traz hoje aos nossos corações: estejam preparados para se encontrar com o Rei.
E eu achei interessante que em tempos que nós vivemos, nós vemos tantas notícias, tantos desastres, tantas coisas acontecendo ao mundo, que nós estamos a imaginar que a volta de Cristo, ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento. E eu quero começar essa minha narrativa com a seguinte pergunta: nós estamos preparados para nos encontrar com o Rei assim que a trombeta soar? Será que isso é um assunto de extrema importância para nós nos dias de hoje? Sabemos que nós somos cidadãos do céu, correto? Nós somos comprados, regenerados pelo sangue do Senhor Jesus, vivemos aqui por um período, por um tempo, e aguardando assim o seu retorno, como assim Ele nos prometeu, para que nós possamos estar subindo, indo morar no céu. Esse é o nosso destino. E nestas parábolas que aqui o Senhor Jesus conta para nós, da parábola das 10 virgens, Ele faz uma alusão à sua volta, que é iminente. Porque no finalzinho do capítulo aqui, do capítulo 25, versículo 13, Ele diz: portanto vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da sua volta. E olhando para o semblante de muitos que eu encontro ao meu redor, no dia a dia, na igreja, eu olho para a fisionomia de cada um. Será que todos estão preocupados, estão preparados, ou estão pensando com esse encontro com o Rei? Essa é a pergunta que nós temos que responder. É sério isso? É sério. Jesus, Ele narrou através das parábolas, através do Sermão do Monte, Ele trouxe ensinos exortativos para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção nossa, daqueles que ouvimos a sua mensagem, com relação aos seus ensinos e às suas exortações no presente e futuro. Jesus narrou as parábolas para classificar ainda mais o que significava estar preparado para a sua volta, como viver até que o Senhor venha. Ele fez isso. A parábola das 10 virgens, no capítulo 25, do 1 ao 13, nos ensina que cada pessoa tem que cuidar da sua condição espiritual. Essa é a mensagem que tem dentro desse texto. Mas na parábola seguinte, que é a parábola dos talentos, ele ensina a necessidade de usar o bem que Deus nos confiou, a cada um de nós. No ensino posterior da próxima parábola, o ensino das ovelhas e do cabrito, do capítulo 25, do 31 a 46, que ele enfatiza a importância de servir aos que estão em necessidade. Então, todos os ensinos de Jesus, que ele traz através das suas parábolas, aos nossos corações, para nos exortar, para nos preparar, para nos chamar a atenção de algo vindouro. E dentro dessa parábola, o que você nota dentro desse contexto aqui, quando ele fala no comecinho do versículo 1? Então o reino do céu será como as 10 virgens. Que interessante. Que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Note que dentro desse primeiro versículo, você nota que todas elas tinham a lamparina, todas elas tinham a lâmpada. Isso entende-se que tanto os sábios ou prudentes, como assim podemos dizer, como os tolos ou os nécios estão juntos. É isso que ele quer ensinar, que todos temos a lamparina, todos temos. No versículo 2 diz o seguinte: 5 delas eram insensatas e 5 prudentes, 5 cautelosas. E o que eu entendo com tudo isso? Nenhuma parábola por si mesma descreve completamente como devemos nos preparar, mas cada uma delas pinta uma parte do quadro. Cada uma delas mostra um pouco do que Jesus quer ensinar para nós. Agora, cabe a mim, a você, a nós como igreja, atentar para os ensinos de Jesus, trazer para o nosso viver, no nosso dia a dia. Quando eu quis dizer, no versículo 2, que 5 delas eram insensatas, eram tolas, não dava a menor atenção para os ensinos, para a vida no cotidiano, para a sua espiritualidade. O que eu entendo com isso? Eu quero tratar 3 pontos dentro desse texto, que eu achei de extrema importância,
E o primeiro deles é: todas tinham lâmpadas. No entanto, 5 delas eram tolas e 5 prudentes. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu percebo que em nosso meio, como cristão, como nascidos de novo, há essas pessoas que estão no nosso meio junto conosco. Temos as prudentes e temos as tolas ou as nécias que negligenciam a salvação em Cristo Jesus. As tolas pegaram suas lâmpadas e não levam óleo com elas. Pensam que seria o suficiente apenas o óleo nas lâmpadas. Elas saem com as suas lâmpadas só com o pouquinho. Quem daqui já viajou longas viagens de carro aqui para o Nordeste, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, ou qualquer outro lugar do país, viagens longas? Você tem que passar em uma cidade, você abastece o seu carro e enche o tanque, e quando o tanque está meio, você fica em sinal de alerta, você tem que passar na próxima cidade e reabastecer para continuar a viagem. Porque se você negligenciar, você pode chegar a um certo lugar que não haverá posto para se reabastecer. E aí você tem uma plane seca. Você fica à deriva, no meio do nada, sem um socorro. Você imagina você lá no Mato Grosso, que de uma cidade para outra é de 100 a 150 quilômetros, sem você ver uma alma viva, só mato, só floresta. Não tem posto, não tem gente, não tem cidade, não tem nada. Eu presenciei isso. Né? E eu confesso que cada cidade que eu passava completa, cidade completa, eu não sei daqui para qual a distância de uma cidade para outra. Medo de ficar à deriva, de ficar esquecido no meio do nada, por negligenciar algo tão importante. Quando nós procuramos o Senhor, quando nós vemos a igreja, quando nós vemos a EBD, quando nós lemos a Bíblia, nós nos reabastecemos, a nossa vida espiritual, o nosso crescimento, a nossa mente, o nosso coração, para poder andar dia após dia. Você imagina por exemplo, você se alimenta hoje da palavra de Deus, mas no entanto você anda a semana inteira, não repõe esse combustível que é extremamente necessário. Como que você vai atravessar todo esse trajeto de uma semana inteira sem a companhia, sem o alimento necessário? Você consegue passar mais de 24 horas sem se alimentar com comida física? Você consegue? Precisamos nos reabastecer com frequência. Precisamos estar reabastecidos para continuar. O que chama atenção dentro dessa questão aqui das virgens tolas, que não deram a mínima importância, que negligenciaram o levar uma reserva para continuar a jornada e esperar o noivo a chegar. Pois elas não queriam se ocupar a sua outra mão segurando um frasco de óleo. Ela não queria ter esse trabalho. Isso aqui é suficiente. Pois parecia estar fazendo muito, julgando desnecessário ter em estoque o óleo. Esse foi um erro delas. E muitas das vezes nós cometemos esse erro. Precisamos pensar nisso. Precisamos meditar na palavra de Deus e aprendermos com essas ilustrações que a Bíblia nos dá, com essas histórias que Jesus conta, que possamos estar inteirados, ensinados e viver de acordo com aquilo que Deus quer que vivamos, esperando Ele, porque Ele está à porta batendo. Estou chegando. Jesus está à porta. Ele veio,
deu a sua vida, morreu por cada um de nós, nos dando assim um presente, a graça, a salvação em Cristo Jesus, ressuscitou, subiu aos céus, e Ele prometeu: eu retornarei para buscar a cada um que estiver esperando. E a pergunta fica: estamos esperando o Senhor a chegar? Estamos esperando o rei? Estamos esperando o noivo chegar para levar para o banquete, para as núpcias? Elas não queriam se ocupar, não queriam ter o trabalho de ter algo a mais para levar, não deram atenção a ter em depósito o estoque necessário para continuar a sua jornada, e assim ter êxito na conclusão da sua jornada. Foram tolas, foram negligenciadas essas palavras. Isso é um ensinamento para nós. Mas em contrapartida, as prudentes me chamam a atenção. No versículo 3, as 5, versículo 4, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Elas tiveram essa preocupação, ou seja, elas cuidaram da sua espiritualidade. Cada um de nós que estamos aqui dentro da igreja, cada um de nós que estamos dentro do reino de Deus, nós temos a responsabilidade individual de cuidar da nossa vida espiritual, do nosso crescimento, da nossa caminhada. É responsabilidade individual minha. Se eu negligenciar, como que eu vou concluir essa jornada? Como que eu vou chegar até o final? Não é responsabilidade da igreja, do pastor ou do irmão Y, mas minha. Eu tenho que procurar o Senhor e me alimentar, eu tenho que procurar a crescer, eu tenho que estar reabastecido constantemente da sua palavra, para que assim eu possa seguir adiante. E as prudentes tiveram essa iniciativa de levar uma reserva, um estoque, para que lá na frente ela pudesse se reabastecer e assim continuar a sua jornada. As lâmpadas não servem para nada sem o óleo. No entanto, o óleo precisa da lâmpada, pois a luz da nossa fé não pode ser sustentada sem o óleo da graça. Não pode. Diz o texto aqui no versículo 5: como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Você nota aqui que dentro do texto foram todas que desanimaram, adormeceram, se decepcionaram com a demora. E muitas pessoas estão se encontrando dessa mesma forma hoje. Tem muitos que não esperam mais a volta de Cristo, pensando que é uma fábula, uma lenda, que isso não existe. Muitos desistiram da sua caminhada, muitos mudaram de lado, muitos não querem saber mais de Deus. Deus passou a ser um ícone religioso apenas, e não o doador da vida, o salvador da vida, aquele que cuida de você. Muitos estão decepcionados, adormeceram. A graça, onde quer que exista, deve mostrar-se, pois o óleo é queimado por meio da lâmpada. Se essa graça habita em mim e em você, ela deve ser mostrada, ela deve brilhar, como o irmão pregou hoje de manhã, que nós somos a luz do mundo.
Você não acende o candeeiro ou a lâmpada e vai esconder ela no local que ela não vai clarear nada. Você tem que pôr em igual alto para que ela possa clarear, ela possa alcançar distâncias longas com a sua luz. O mundo lá fora precisa ver que há graça em nós, que a chama está acesa em nossos corações. Eles precisam ter a esperança que ainda há um Deus, que ainda há esperança de uma vida nova, que ainda há esperança de uma salvação que é iminente. Hoje você liga a TV, você vê rumores de guerra, você vê a crise financeira assolando diversos lugares, você vê a questão de doenças, pragas, pestes, matando muitas pessoas. E a cada dia que você liga a TV ou vê na internet, você vê novos surgimentos, novas doenças, que são doenças fatais, que já pega, já mata, já leva muitas pessoas. A Bíblia diz que quando houver rumores de guerra, é porque está próximo o fim. Eu não sei quando vai ser, não sei se vai ser hoje, amanhã, ou daqui a 5, 10, 15, 20 anos, eu não sei. Mas eu preciso esperar a volta do Rei. Eu preciso estar preparado para me encontrar com o Rei. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Mas muitas das vezes nós estamos preocupados com outras coisas, com a nossa vida em si, com as nossas promoções, com o nosso trabalho, em ganhar mais, e com tantas outras coisas, julgando ser isso importante. Não são importantes. Estar com Deus é a nossa prioridade. Em João capítulo 14, Jesus diz assim: aonde eu esteja, estejais vós também. Então é desejo dele que nós um dia possamos estar ao lado do Senhor. É um desejo dele. Ele dá essa opção a cada um de nós, de mantermos firme essa convicção, essa esperança na volta que é iminente do Senhor Jesus. Permita que essa luz possa brilhar cada vez mais na sua vida. Alimente-se, reabasteça com o óleo da graça em sua vida, reconhecendo o favor divino de Deus sobre você e sua família. Reconheça. Nós não somos meros espectadores em um mundo ao qual já está sucumbindo, que está se deteriorando, que está acabando. Não há mais esperança neste mundo para ninguém. A partir do momento qual um dia nós entregamos a nossa vida a Cristo, deixamos de ser pessoas deste mundo, apenas estamos vivendo um tempo. Nós não pertencemos mais a esse mundo, não fazemos mais parte desse contexto. A Bíblia diz que a nossa pátria é no céu, nós somos cidadãos celestiais. Então, sabe que isso não é motivo suficiente para nós termos a esperança, a convicção e o desejo frenético de estar com Deus, de um dia estar morando na Nova Jerusalém. Eu imagino essa cidade a cada dia, meus irmãos. Eu imagino. Eu estou pronto para ouvir o som da trombeta tocar e anunciar o retorno do Rei. E eu espero, sem cansar, mesmo em meio a tanta turbulência, truculência, mesmo ao meio mundo já deteriorado, eu espero este momento, quando essa trombeta tocar, anunciando o retorno do Rei, para buscar e levar a sua igreja. E o que me anima mais ainda é que eu teria um lugar para viver por toda a eternidade, sem dores de coluna, qual eu sinto muito hoje, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma canseira, sem precisar me trabalhar em 2 ou 3 serviços, sem precisar estar dormindo tarde, cansado, afadigado.
É isso que o Senhor Jesus promete para mim: paz, tranquilidade, alegria, um local de descanso eterno, onde eu posso aproveitar, onde eu posso ter férias por toda a eternidade. Ou você prefere ficar neste mundo apenas ter férias de 30, 15 ou 20 dias que a empresa te dá? E quando você pega férias aqui, tem que trabalhar o dobro em casa. Não é assim, irmãos? Geralmente vocês têm um quintal para limpar, um terreno para limpar, ou qualquer outra coisa, mas sempre tem serviço. Eu anseio por estar no céu, irmãos. E a mensagem dessa parábola aqui do Senhor Jesus, das 10 virgens, é essa mensagem: que nós possamos ter a esperança, a convicção que Ele está voltando, para levar assim a sua igreja. Então mantenha firme a sua esperança. Deixe a sua lâmpada abastecida, deixe ela brilhar. Se o nível do seu óleo estiver baixando, reabasteça, para que assim você possa se encontrar, para que assim você possa estar pronto para ir para o banquete com o noivo. Enquanto o noivo se demorava, todos dormiram, todos ficaram cansados. No caso de muitos, o atraso de Cristo em sua vinda, muitas vezes causa decepção, cansaço, e adormecem, e até a verdadeira igreja cai em sono profundo. E eu vejo, irmãos, é uma realidade dura de se ver, e você questiona como essas pessoas que dizem ser cristãs, salvas em Cristo Jesus, que entregaram as suas vidas, estão lá desanimadas, sem esperança, adormecidas, sem ânimo, sem vontade de seguir adiante. E é isso que acontece, irmãos. Eu olho para a igreja aqui, eu vejo cadeiras vazias. Eu sei que tem muita gente que, em certos momentos, desanima, perde a coragem de seguir adiante, se decepciona com a sua caminhada. Quando um dia você entregou sua vida a Cristo, não foi para ser um religioso, mas para ser filho de Deus. Você se tornou um membro da casa de Deus. Você se tornou filho da casa de Deus. Então você tem que se alegrar. Você tem que ter motivação cada vez mais de estar na presença dEle, de aprender, de se reabastecer. Não se desanime pelas provações, pelas lutas, pelas enfermidades que você possa ter passado. Não se desespere pelas calamidades da vida. Jesus tem algo notável, grandioso, esperando por cada um de nós. Para os tolos que negligenciam a reserva, o azeite, para os tolos essa condição vai muito mais além, pois não havendo neles uma vida verdadeira, em pouco tempo abandona a sua fé e a esperança. Nós lemos aqui a parábola do semeador, quando Jesus o semeador sai distribuir as sementes, e ambas caem em terrenos diferentes. Uma cai entre as rochas, o outro cai entre os espinhos, e ele vai dando a explicação depois do que acontece. E é muitas das vezes que acontece em muitas pessoas,
que recebe muitas das vezes a palavra de Deus com bom grado, mas não tem profundidade, não cria raízes, não se aprofunda, e murcha, e desanima, e morre, perde a sua esperança. Sabe por que perde a esperança, irmãos? Porque não há óleo da graça em estoque para sustentá-los, porque não há óleo suficiente. E é o que acontece aqui, no versículo 5, como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelos gritos: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Imagina se a trombeta soasse nesse exato momento, qual seria a reação de cada um de nós? Pois Jesus, ele virá como um ladrão à noite. Um ladrão, ele não avisa quando vai na sua casa, ele vai na surdina da noite, ele vai de surpresa, ninguém está esperando. Então a mensagem do Senhor é que nós possamos viver como se Jesus voltasse hoje. Precisamos ter isso em nossos corações, ter essa convicção de viver essas verdades como se Ele voltasse hoje, nesse exato momento. Continue a sua vida, continue a caminhada, mas tenha em seu coração essa convicção. As virgens tolas ou nércias disseram às virgens prudentes: por favor, dê-nos um pouco do seu óleo. Elas queriam óleo, ou seja, agora elas estavam valorizando aquilo que elas julgaram desnecessário. Todos aqueles que ouviram a mensagem da graça não deram a devida atenção, mas depois, lá na frente, vão ver quão importante era aquela mensagem de esperança, de um novo local, onde podem viver por toda a eternidade. Elas negligenciaram e agora elas dão atenção, elas dão o valor devido. Ou seja, essa história ilustra uma grande verdade. Elas começam a valorizar algo que antes haviam desprezado. Essa que é a realidade. Elas foram tolas suficiente para julgar que o óleo era desnecessário, mas agora viram que era fundamental, era extremamente essencial, porque elas viram que as suas lâmpadas estavam se apagando. E eu vejo, irmãos, nós vemos muitas lâmpadas se apagando, porque não tem óleo, porque não se reabastece, porque não dão a devida atenção ao reino, não dão a devida atenção à graça de Deus, levam a vida de qualquer jeito, negligenciam. Hebreus diz, no capítulo 2, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Jesus é bondoso, Deus em sua infinita misericórdia é bondoso, Ele estende a cada um de nós a sua graça, e cabe a cada um de nós a aceitar essa graça, esse presente, essa dádiva, uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova esperança, um novo lugar para ter uma vida diferente do que nós conhecemos aqui. Ele dá a salvação, a liberdade deste mundo, uma nova vida, e essa nova vida está em Cristo Jesus. Todos conhecem João 3,16, porque Deus, Ele deu Jesus, seu Filho único, para morrer por todo aquele
por todo o mundo, para que não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Você sabe o poder que tem nessas palavras? A mensagem que tem por trás dessas palavras do Senhor Jesus, quando fala aos nossos corações, do amor que Ele emprega em tudo isso. Nós não somos merecedores de nada, mas no entanto Ele nos cobre com essa dádiva, com essa graça. Ele estende a todos, estendido a todos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Ele que dá, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não adianta eu fazer mais um pouquinho, ou fazer mais ali, ou mais acolá, que vai melhorar. Não, Ele dá o presente. Só cabe agora a mim cuidar dessa espiritualidade. E a mensagem para a igreja é que você possa cuidar da sua espiritualidade, da sua vida, que você possa se reabastecer com o óleo da graça, que você deixe esse azeite queimar na sua lâmpada, até que o Rei retorne, e assim você possa subir e participar do banquete, e se alegrar naquela mesa farta. Eu quero caminhar para a conclusão. Que diz o seguinte: vejam, portanto, irmãos, que a sua mente esteja sempre acordada, vigilante, e que a mantenha sua disposição habitual para a vida, para a vinda do Senhor, para a vinda do noivo que está à porta a bater. Pois você não sabe a hora, nem o momento que vai acontecer, nem o dia, nem os segundos em que o Filho do Homem vem para receber aquele que está preparado. Eu confesso para vocês, irmãos, que essa mensagem, ela mexe com o meu coração, porque muitas das vezes, quando você está na sua vida, no seu corre-corre para um canto, para outro, aquele frenesi de trabalho, de corre para isso, de paga aquilo, de compra aquilo, e gasta, e faz isso, e faz aquilo, e vai no médico, um monte de coisa, e muitas das vezes nós esquecemos dessa mensagem do Senhor. E eu vejo tantos rumores, eu vejo pessoas aí na internet, posta vídeo, olha, Jesus está voltando, veja o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, quando aconteceu aquela enchente, aquela desastre, quando acontece diversos fatores, olha, Jesus está voltando, eu vejo muitas pessoas falando. Aí eu pergunto, será que as pessoas têm dado uma devida atenção para esse fato, para a volta iminente do Rei? Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ele vem, pois a sua vinda será como um relâmpago, que o relâmpago sai no local e vai clarear tudo. Sabe aquele relâmpago que dá no horizonte, que ele clareia a imensidão do céu? Assim vai ser a volta de Cristo, é iminente, é no abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, Cristo virá, e fica a pergunta: estamos preparados para nos encontrar com o Rei? Estamos prontos para subir e desfrutar da eternidade com o Senhor? Reflitam.
sobre essa mensagem do Senhor. Permita que o Espírito Santo possa dar compreensão. Permita que você possa ser instruído cada dia. Permita que o Espírito Santo possa te dar conhecimento cada vez mais da vontade de Deus. Deixe Ele entrar em sua vida. Busque, alimente-se, reabasteça, fique pronto para subir e se encontrar com o Senhor. Eu vivo esperando a cada dia, e eu confesso aos meus irmãos que tem dias que eu acordo e falo: Jesus, volta hoje. Eu não quero mais estar nesse mundo, eu não quero mais viver nisso, contexto. Eu não vejo nada que me agregue valor, eu não vejo nada que me encante os olhos. Eu anseio pela volta de Cristo. Não sei em que momento isso irá acontecer, mas eu anseio. Só lembrando de um fato, irmãos, antes de concluir, de terminar aqui. Lá onde eu estava, na outra cidade, tinha um irmão lá, que todos os dias ele fazia a devocional dele. Lá ele abria o texto, fazia a devocional dele, ele falava com Deus. E um dia ele leu um texto bem interessante, Salmos capítulo 42, versículo 2, e dizia o texto, que eu achei interessante, e logo o que aconteceu em seguida com aquele irmão, e eu fiquei a pensar, como Deus ouve através das nossas orações e leitura. Diz o seguinte, o versículo 2 de 42, tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dEle? Esse foi o texto que ele leu antes de Deus o recolher. Ele leu, fez o devocional dele, saiu, e Deus o recolheu, nesse exato momento. Eu achei extremamente interessante isso. Ele queria estar com Deus, ele queria estar na presença de Deus, ele anseiava por isso, como uma corça sedenta de sede, ele queria. Assim como a corça, possamos estar sedentos em estar na presença de Deus constantemente. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Senhor Deus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus. A minha oração, ó Deus, neste momento é que o Senhor possa vir de encontro a cada coração, a cada ouvinte, Senhor nosso Deus, e que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de aplicar essas verdades em sua vida, levando-os, ó Pai, a ter convicção e esperança na volta do Senhor Jesus. Ó Deus, nos realinha, Deus, com este propósito de estar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, eu anseio para que todos aqueles que estejam desanimados, sem coragem, sonolentos, que o Senhor possa reacender a chama do amor e da graça nesses corações, ó Deus. Que eles tenham o desejo, como a corça, sedenta de sede, de buscar a Tua presença mais uma vez, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa reavivá-los e trazê-los de volta ao Teu trono de graça, ó Deus. Alimente-os, ó Pai, com a verdade, com a Tua palavra, Senhor, e que estes possam ser resgatados antes que eles caiam nas garras do inimigo, Senhor nosso Deus. Ajude-os, ó Deus, fortaleça a cada um, encoraje-os, ó Deus, e erga a cada um deles, e que eles se encontrem firme na Tua presença mais uma vez, Senhor nosso Deus. Nós rogamos, nós clamamos ao Senhor,
porque eu sei que o Teu Santo Espírito está aqui em nosso meio, está em nós, está neste local. Tu habita em nós, ó Deus, e nós clamamos ao Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro destes que se encontram desanimados, ó Pai. Que o Senhor possa reacender a chama da Tua igreja, e que ela se coloque, ó Pai, numa posição de espera ao Senhor, à Tua volta. Ó Deus Santo Poderoso, vem de encontro a cada um de nós, ó Deus, e o que o Senhor tire do nosso coração, da nossa mente, ó Pai, a incredulidade na volta do Senhor, mas que possamos ser crentes e convictos que o Senhor retornará e assim levará a sua igreja para a Nova Jerusalém, aonde o Senhor quer que nós estejamos, ó Deus. Vá de encontro a cada um, ó Pai, que esses corações que hoje ouviram essa mensagem venham ser impactados, ó Pai, pela Tua palavra, mediante a ação do Teu Santo Espírito neste momento, a instruí-los e a ensiná-los, em o nome santo de Jesus. Assim nós oramos. Amém, Senhor.